Estamos aqui em mais um Que Beleza de História, podcast oficial do Grupo Ibera Paris, e hoje nós temos aqui conosco uma comunicadora, mas não é qualquer comunicadora, ela é uma das melhores comunicadoras do país, especialista em ensinar outras pessoas a se comunicar, fazer palestras. Estamos aqui com a Chay. Chay, um prazer estar Lucas. contigo. Cara, você está maravilhosa. Muito obrigada. Vai palestrar no nosso evento, tá? No Brasil Influencer, aqui para mais de 2 mil influenciadores digitais. E assim, Chay, o que a gente queria trazer hoje aqui é um pouco da sua história, né? Nosso podcast ele tem um objetivo de mostrar, às vezes, um outro lado de quem trabalha com marketing, com vendas, com comunicação, que muita gente esquece. Muita gente entra lá no teu Instagram, no teu canal que você tem no digital e vê lá Chay. Ah, legal, essa pessoa já venceu, já teve, tá famosa, tá ganhando dinheiro. Chay poderosa. A Chay só fala de Pix, né? Plena, ensinando lá método de Pix através de palestra. Mas se esquece que até chegar ali, teve muita coisa para ser montada, muita coisa para ser construída, muita luta, muita batalha, às vezes abdicando de muita coisa. E a gente queria trazer um pouco disso também, assim, um pouco do teu começo, o que te levou para esse caminho da comunicação, de ensinar outras pessoas. Se puder compartilhar com a gente, vai ser um prazer, Chay. Vai ser um prazer para mim, uma honra, inclusive. Falar da história da gente não é algo muito comum. A gente tem vontade de falar da nossa história, mas ao mesmo tempo, acho que muitas das 15 mil influenciadoras, né, daqui que a gente tem da Ibera, a gente consegue perceber que, eu quero contar a minha história. Eu sou uma que muitas vezes fiquei pensando, como é que eu conto a minha história? Contar a nossa história é tocar o coração do outro. Eu sou uma menina, filha de pais muito jovens e muito sonhadores, com uma mentalidade muito empreendedora, mas que desde cedo me trouxeram essa possibilidade de sonhar. Nós vivíamos na fazenda não, era uma chácara, né? A gente morava num lugar, quando eu era pequenininha, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, num lugar no interior do Rio Grande do Sul, onde meus pais eram agricultores, e lá a gente morava numa chácara onde não tinha luz, não tinha água, minha mãe dava banho na gente no açude, a gente acordava super cedo para ir para a feira, para vender a feira, e eu costumo dizer que eu sempre fui uma vendedora. Chay, o que você é? Eu sou uma vendedora. Acredito que o melhor comunicador do mundo é aquele que aceita que vender salva vidas. E eu acho que assim, eu via os meus pais precisando batalhar de uma forma sempre muito alegre, muito jovem, muito positiva. Essa positividade é algo que me acompanha, independente do perrengue. Eu já tive carinha de ser, parecia um menininho com as roupas herdadas dos primos mais velhos. A bicicleta era a bicicross do primo mais rico. Então o sonho era ter uma cicizinha, por exemplo. E acontece que eu aprendi a buscar essa guerreira que existe dentro de mim, buscando sempre trabalhar muito junto com os meus pais. E vender é algo que eu acredito muito. Então, desde pequenininha, eu precisei vender o alface, vender o queijo, vender o pão que a minha mãe fazia, depois vender peixe que meu pai pescava. Só que a gente sempre buscou aprender. Minha mãe, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram e aí nós fomos para a cidade, onde a minha mãe colocou uma fruteira, alugou um espaço e colocou uma fruteira, uma verduraria na cidadezinha pequena que a gente morava. E lá eu também trabalhava, mas sempre fui uma boa aluna, sempre estudei, sempre gostei de aprender e sempre acreditei que era uma menina inteligente. A crença faz a nossa diferença, porque muitas vezes a gente acredita que não merece, acredita que não é tão poderosa. Por isso que hoje eu falo muito de empoderamento feminino. Sim. Mesmo tendo sido uma criança tímida, uma criança que não tinha brinco na orelha, que tinha o cabelo curtinho, que usava roupa de menino, mas sempre tive aquela inspiração da beleza, do feminino, do poder das coisas. E aí, desde essa época, eu acredito que por acreditar que era uma menina inteligente, eu potencializei a minha inteligência. Primeiro veio a Chay que se sentia e se achava inteligente. Hoje meu marido diz assim, tu se acha? Eu disse, mas se eu não me achar, quem que vai se achar, né? Exato. E aí eu frente às dificuldades, eu comecei a aprender soluções. Então, Lucas, a minha infância foi uma infância pé no chão, uma infância com a natureza, uma infância com pais jovens e guerreiros, batalhadores, mas que também estavam batalhando pelas suas descobertas na vida. Foi uma infância numa escola municipal, rural,
mas foi uma infância linda. E que eu digo que foi muito abundante. Não, a gente não tinha o refrigerante, a gente não tinha a Barbie de última época, mas a gente tinha muita abundância. Já a minha adolescência, e eu gosto que as pessoas comecem a pensar um pouquinho sobre as suas etapas da vida marcantes. A minha adolescência foi uma adolescência em que eu precisei desconstruir algumas coisas. Uma delas era que, como eu me achava muito inteligente, eu achei que eu ia ser médica. Então eu estudei para fazer medicina e passei em algumas faculdades para medicina, só que todas particulares. E eu não tinha dinheiro, a nossa família não tinha dinheiro nem para inscrição, nem para matrícula. Consequentemente, isso não me deixou frustrada. Eu fui buscar uma ressignificação nisso e fui estudar outras coisas. Estudei administração de empresa, estudei artes e fui sempre muito trabalhadeira. Eu digo assim, eu gosto de trabalhar. Eu encontro o meu poder no trabalho. Hoje eu sou mãe de duas crianças, um de 14 anos, que é um adolescente maravilhoso, e o Filipinho, que está fazendo 10 daqui a uns dias. E essa maternidade, junto com o meu casamento com o Augusto, que a gente está junto já há 20 anos, e o fato de eu ser uma pessoa sempre muito à frente, muito protagonista, muito trabalhadeira, me causaram alguns conflitos, assim como depressão pós-parto, burnout, que eu nem sabia que era burnout, né? Essa coisa de estar cansada, exausta. E depois você descobriu que depois que eu descobri que tinha nome, né? A própria depressão pós-parto, eu não sabia que isso existia, porque como eu, que sou uma pessoa super alegre, pra frente, guerreira, vou estar com depressão. E estava. Só que, quando a gente vai vivendo a nossa jornada com presença, prestando atenção em quem a gente é, em quem a gente está se tornando, a gente consegue fazer pequenos ajustes que mudam a nossa vida. E eu daqui a pouco vou te contar a grande virada que eu tive, porque eu trabalhei já em outras empresas, eu fui CLT, e a minha grande virada de empreendedora. Mas essa foi a minha parte de criança e adolescente, que eu costumo dizer o seguinte: fortaleça as suas crenças. Então, hoje, muitas mulheres vão nos assistir aqui, são mulheres que são mães ou que vão se tornar mães. A nossa missão é fortalecer a crença positiva, o sonho, a autoestima dos nossos filhos. Porque eu tive isso como grande herança dos meus pais. Os meus pais não me deram dinheiro, não me deram condições muito ricas, mas me deram essas crenças: você pode, você consegue, você é boa, você é inteligente, você é maravilhosa. E isso eu faço hoje com os meus filhos, independente da profissão, porque as profissões mudam o tempo todo. Sim. Né? A gente está vendo isso aqui, as profissões mudam o tempo todo. E que bom que a gente tem liberdade de transitar num universo, especialmente do digital, onde a gente pode aprender todos os dias coisas novas e, mais do que isso, ensinar. Não ficar só pra gente, né? As profissões tradicionais, elas tinham uma questão muito de egoísmo, de reter o conhecimento para si. E hoje a gente está vivendo uma era de transbordo, de quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente compartilha o segredo, por exemplo, de um mirra que eu acabei de colocar no cabelo, mais cabelos brilhantes e maravilhosos a gente vai ter no mundo. E é isso que a gente tem que buscar, né? Sim, compartilhar. Isso faz total diferença. E assim, eu vi que eu também acredito muito nisso, Chay, assim, um sistema, eu chamo de sistema de crenças, né? Uhum. Que você acreditar no merecimento que você pode ter, isso faz muita diferença para as pessoas. E eu vejo isso, quando eu tento ajudar algumas pessoas a entenderem isso, né? No primeiro nível né? Depois eu falo, vai pro psiquiatra, psicólogo, mas eu tento ajudar no início. E eu vejo que muitas pessoas mudam completamente a vida, os ganhos financeiros, por simplesmente começarem a acreditar que elas podem fazer, que elas são capazes. É uma coisa, é muito poderoso isso. Você viveu isso e eu vejo isso todo dia, sabe? Sim. E eu acho que as pessoas realmente têm que ter isso. E é muito difícil, né? Eu imagino, é uma coisa que eu só imagino que eu não consigo sentir. Pra mulher isso. Hoje um pouco menos, né? Mas, por mais que digam que não, mas eu vejo que ainda é velado, né? Porque se nasce com um certo preconceito na sociedade, você é mulher, vai ser mãe, você tem que ficar cuidando do seu filho, não, mas eu vou empreender. Não, você tem que cuidar do seu filho, sua família. E eu acho que isso impacta, né, o público feminino. Totalmente. A gente mesmo, né, se auto-sabota. Nós mulheres temos uma cultura muito dualista. A gente acaba sendo criada para ter essa independência, mas ao mesmo tempo nós temos uma essência feminina maravilhosa que está se perdendo, inclusive ao longo
de ideologias erradas, na minha opinião. Então a gente não precisa deixar de ser cuidadora, acolhedora, feminina, para ser uma empreendedora criativa, resolutiva. Foco é um pouco difícil para nós. É algo que é muito mais do masculino do que do feminino, ter foco, ter disciplina. Mas é possível a gente ter para aquilo que realmente importa, sem deixar de olhar para a harmonia de todas as nossas áreas. É uma dança. É uma dança com os nossos medos, assim como é uma dança com os nossos sonhos. E é possível dançar essa dança. Sim. Aí, quando você fala do sistema de crenças, eu penso que, como aquela pirâmide, a gente tem a tríade do MCI, né? Que é a questão do merecimento, da capacidade e da identidade. Sim. A base é a identidade, é sabermos quem somos, aquilo que é inegociável para nós. Então não adianta eu ser uma pessoa alegre, que eu sou de essência, alegre, eu gosto de me divertir na jornada, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de escutar a história das pessoas, querer ser uma pessoa só porque eu trabalho com high ticket, por exemplo, ou só porque agora a pessoa é milionária, que a gente vê aqui também. Não, eu não sou acessível. A minha identidade é de acessibilidade. Eu sempre serei inclusiva e acessível. Então não adianta às vezes alguém do marketing vir me dizer isso. E aí vem a capacidade, a minha crença de capacidade. Do que eu sou capaz? Aqui a gente se bloqueia muito. Será que eu sou capaz de falar em público? Será que eu sou capaz de subir num palco e contar minha história? Será que eu sou capaz de inspirar e influenciar mais pessoas? Será que eu sou capaz de sair desse nível de riqueza e ir para um nível de milionária? Essa capacidade são habilidades, são treináveis. E aí a gente precisa ter coragem e ter disposição. Mulher tem coragem e tem disposição. O ser humano é coragem. O brasileiro é um povo apaixonante. Eu fico indignada quando as pessoas dizem assim, o problema do Brasil é o brasileiro. E não é. Não é mesmo. Não é. É o problema que a gente ainda não acredita na gente, na sua grande maioria. Então a gente ainda acha mais bonito quem é de fora, a gente acha mais bonito as coisas que estão acontecendo, mas a gente tem uma capacidade invejável lá fora. Eu acho que é até um pouco, Chay, da falta de conhecimento mesmo. Você falou da importância, né? E às vezes as pessoas, eu fiz uma palestra e até falei isso, né? A gente acredita em muitas mentiras que nos são contadas como verdades, internaliza, constrói um sistema de crença em cima disso e é um castelo de cartas, né? Porque a hora que acontece qualquer coisa na vida, aquilo cai, a pessoa não tem estabilidade, a pessoa se perde. Você falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, não tinha pensado por esse ângulo. Na verdade, a característica feminina, ela torna o público líder em diversos aspectos. Por exemplo, eu lido com gestoras. A B2C hoje tem cerca de 800 gestoras. Eu acho que só tem um homem. São então 799 gestoras, mulheres, que lideram outros públicos, homens e mulheres. Mas por que elas conseguem? Porque elas pegam a característica que elas têm como mulheres, como público feminino, e utilizam aquilo a seu favor. Às vezes eu acho que o que acontece, talvez com algumas, é tentar falar assim, não, mas a sociedade diz que tem que ser um líder como um homem e tal, e não é isso. É a qualidade que cada um tem, quando usada adequadamente, faz você crescer. E acho que a sociedade que bloqueia isso, né? E às vezes a própria pessoa talvez se bloqueie nesse sentido, né? Agora a mulher, existe um estudo que fala que a mulher, nessa questão da crença da capacidade, ela demora mais para se colocar no jogo quando ela já tem capacidades e habilidades para liderar, por exemplo. Vamos pensar na liderança. Olha, ela já tem as competências para liderar. Ela já tem o exemplo, ela já tem o conhecimento, ela estuda. Mas quando tem a oportunidade para ela liderar, ela se questiona mais. Ela pensa assim, não, ainda falta tal coisa, eu ainda não estou preparada, eu ainda não me sinto pronta. E aí ela acaba demorando mais. E aí quando a gente vê, tem um homem, porque já é um pouco mais da própria energia masculina, a questão do desafio. Eu sou desafiado, eu aprendo no caminho. O homem tem essa liberdade inconsciente de que tudo bem ele não saber agora, mas ele vai aprender no caminho. A mulher não. A mulher tem uma necessidade, na sua grande maioria, de já se sentir pronta antes de aceitar aquele desafio. E aí o que acontece? Acontece uma frase que eu falo em praticamente todas as minhas palestras, e vou falar nessa, que é o seguinte: nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Aí a gente vai lá e vê alguém, muitas vezes, liderando, sem a mesma capacidade que a gente, sem o mesmo talento, sem o mesmo esforço, sem a mesma vontade que a gente tem. Mas por quê? Aquela pessoa teve coragem.
Ela foi mesmo com medo. Ela foi mesmo sem estar preparado. E aí a gente quer lutar contra aqueles, mas essa pessoa é influenciadora, por exemplo, e nem é tão boa assim. Mas se você vai e faz o seu. É isso que eu digo. Eu sou uma pessoa mesmo que eu tenho um alcance para o meu tamanho, para o que a gente transforma hoje, super medíocre na rede social. Mas temos uma conversão, uma transformação extraordinária. Então, às vezes eu atendo clientes também que têm milhões de seguidores, mas que não têm a conversão que eu tenho, que tem milhares. Sim. Esses números, muitas vezes, na mulher, nos travam. Trava a mulher. Por quê? Porque nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Então, é um conjunto de critérios. Mas você acha que isso é uma coisa, vamos dizer, biológica ou uma coisa da sociedade, por exemplo? Como se fosse um atavismo, uma coisa que já está... A mulher nasce, mas não porque ela seja assim, vamos dizer... São os dois. Cultural, nós temos uma cultura ainda que nos segura um pouco. Mas é muito também da energia mesmo, a energia feminina e masculina, que todos os seres humanos têm os dois, mas com a questão a gente acaba desequilibrando um pouco. O ideal é a gente buscar o equilíbrio feminino e masculino como energia, como essa questão de vibração, a questão de habilidades, de atributos, o nosso atributo. Então, quando eu forço muito na minha carreira, vou te contar um pouco que eu já vivi uma carreira executiva. Então, eu entrei como bancária dentro de um banco, grande banco brasileiro, acho que foi em 2001. Eu entrei, passei por um processo seletivo, no primeiro processo não passei, 6 meses depois fui chamada de novo, seleção, dinâmica, fui contratada. Aquele emprego dos sonhos, né? Um salário bom, com um ticket de alimentação maravilhoso, com dissídio, com bônus, com PLR e com plano de carreira. Então eu entrei como caixa de uma agência bancária bem pequenininha na minha cidade. E ali eu fui crescendo, virei a tesoureira, virei administrativa, virei gerente adjunto de conta, virei gerente alta renda. A minha chefe saiu de licença maternidade, fiquei como backup dela, substituindo ela. Nesse período de 6 meses da licença dela, eu fui substituindo ela em todas as regiões, em todos os movimentos de gerente geral e passando por uma seleção interna também do banco. Fui promovida. Com 3 anos de banco, fui promovida a gerente geral, tinha uns 26 anos, 27 anos. Fui promovida para uma outra cidade. Fui morar sozinha na outra cidade, ainda fazia faculdade. Então, tinha um status, mas tinha um sofrimento. Eu chorava na BR quando eu dirigia para fazer faculdade, porque eu não queria perder minha faculdade, mas também não queria perder meu emprego. Tinha uma equipe que metade me aceitava, metade não. Fui construindo por ser jovem, por ser mulher, e construí um legado lindo lá. Aí eu fui crescendo dentro desse banco, virei executiva, virei treinadora deles, inclusive. E em 2014, depois de ter 2 filhos já e ter tido já um período sabático na Califórnia, promovida por eles, inclusive, eu saí para empreender. Então eu vivi uma jornada de 14 anos dentro do banco. 14 anos, atendendo mais de 37 agências, estando em São Paulo, treinando novos líderes, aprender, foi a maior escola da minha vida e eu saí para desacelerar e investir naquilo que eu estava acreditando num novo momento. Eu saí num momento que eu estava muito em cima no banco, mas eu quis arriscar. Eu tinha 34 anos e pensei, eu vou arriscar agora com 34. Hoje eu sei que a gente pode arriscar em qualquer hora, em qualquer idade, mas na época eu estava com medo de estar ficando velha, porque no banco a gente tinha muito disso, né? Até os 30 você não é promovida, enfim. Então eu já tinha sido promovida e fui arriscar e coloquei a minha empresa dentro de um pedacinho da sala emprestada de uma empresa do meu marido, num canto onde eu queria realmente começar a atender meus clientes. Eu comecei a ser uma coach de carreira. Legal. E onde eu fui desenvolvendo grandes players e grandes empresários para os seus novos níveis de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu estou há 10 anos já com essa empresa, eu estou com 46 anos, então eu saí com 34, abri minha empresa, eu estava com 35, ano que vem ela faz 10 anos de empresa CNPJ aberto, onde já fiz muita coisa. E estou sempre me reinventando dentro da minha reinvenção. Esse é um convite que eu quero fazer para quem está nos ouvindo. Porque não é porque você fez uma transição de carreira que aquilo está desenhado. Todo ano a gente precisa dar uma olhada. O que eu quero continuar? O que eu quero deixar? O que eu quero potencializar? Porque nós, mulheres, temos uma questão, quando a gente é a provedora, quando a gente é a líder, quando a gente é a empreendedora, que a gente tem algumas questões que a gente precisa avaliar.
que é a nossa paz. O que está tirando a minha paz? Será que eu estou com a minha casa bagunçada? Será que eu estou com a minha saúde bagunçada? Será que eu estou trabalhando bastante, mas não estou ganhando dinheiro? Será que eu estou trabalhando bastante, estou ganhando sucesso, estou ganhando prêmio, mas não estou cuidando da minha família? Não estou cuidando dos meus amores? A paz vem antes do Pix. E não é por isso que eu criei um método já há alguns anos chamado Método Paz e Pix. E agora eu convido as pessoas também para ir para o palco, que é onde eu treino a comunicação, que eu acredito que é a habilidade mais importante do mundo. Porque não adianta você acreditar, você precisa comunicar. Sim, eu vivi muito isso, Chay, que eu conheci, sempre trabalhei muitos anos com a área de tecnologia, sempre na parte comercial, de marketing, mas por trabalhar com tecnologia, sempre vi pessoas geniais, eu vi assim, engenheiros, devs, falei assim, gente, essa pessoa pode ser o novo Bill Gates. A pessoa está lá até hoje, ganhando 3, 4 vezes menos do que eu. Não que isso vai desmerecer a pessoa, mas assim, a pessoa não sabe se comunicar. Você se comunicar. Não sabe passar o conhecimento. E eu acho isso muito importante, né? Senão você fica ali, né? Você vira uma enciclopédia humana. Tá cheio de coisa ali e não sabe passar pra frente. E romper uma bolha. Romper uma bolha daquele ambiente em que a gente já está acostumado. Então, é um ambiente que eu estou acostumado, é um ambiente que eu estou confortável, é um ambiente onde eu estou amado, onde eu me pertenço. E o maior medo que a gente tem é o medo de não pertencer, de ser julgado. Mas a gente vai ser julgado. A gente vai ser, o que tá fazendo agora? Agora você é blogueira, agora você é do digital. Eu escuto Chay, você é de Alphaville. Meus amigos dizem assim, Chay tá em Alphaville. E aí, já chegou na sua melhor versão? E eu digo, eu tô sempre buscando a minha melhor versão, querido. Mas por que a gente fala isso? Porque essas pessoas, elas não estão falando isso por mal, elas estão falando isso por amor. Elas têm medo de te perder. Quanto mais a gente voa, mais capacidade de deixar pessoas para trás a gente tem se a gente deixar de ser quem a gente é. Por isso, a base é a crença da identidade. Eu sou amiga das minhas amigas lá do tempo do trator, sabe? E é porque eu sou igual. Não é porque a gente tem acesso, e luxo é acesso. Eu hoje tá lá no backstage, no palco, né, do Teatro Bradesco, com os empreendedores, donos desse grande evento, dessa grande marca, é acesso, é luxo. Isso é luxo. Isso é luxo. Você subir no palco aqui é luxo, é acesso. Estar no teu podcast é luxo, é acesso. Porque isso aqui reverbera, isso aqui vai para outros lugares. Não deixa de ser quem a gente é. Então, muitas pessoas que estão aqui vão acessar os milhões, vão acessar novas pessoas, mas não deixe de acessar o seu coração, a sua criança, que muito foi falado no Brasil Influencer, né? A sua essência, a sua história, a sua raiz, a sua beleza genuína de ser quem você é. Isso parece ser meio filosófico, meio coaching, até um pouco mas é a mais pura verdade. Sim. E ao mesmo tempo, a comunicação é um trem que a gente pode entrar para se movimentar. Ninguém fica no mesmo lugar se desenvolve a habilidade da comunicação. Isso é muito fundamental. Com certeza. Eu vivi isso na minha vida, eu percebo isso, né? Porque tem a questão, é o que eu falei, às vezes eu vejo pessoas que intelectualmente, né, existem vários tipos de inteligência, mas a inteligência, vamos dizer, aquele do nerdzão que a gente fala. Cara, essa pessoa tem muito mais capacidade do que eu, mas eu sei que ela não tá nem 10% do que eu atingi, sabe? Não consegue, por exemplo, acessar um C-level de uma empresa. Eu entro ali, converso com outras empresas, tô conversando com você, né? Olha que honra. E às vezes a pessoa não consegue se comunicar, ela perde isso. Então, isso é essencial, de fato. E assim, Chay, você falou que trabalhava no banco, lá, agências, você liderando. Foi fácil essa fase ali, vou largar o banco e vou... Você tinha muita convicção ou tava ali, né? Será que eu largo ou não largo, meu Deus? Não tinha. Tinha, na verdade, essa questão de uma transição de carreira, onde você está bem sucedida, onde você tem o status e tem o dinheiro, porque tem uma segurança. Principalmente nós mulheres buscamos muita segurança, né? Ontem eu vi um meme na internet que a mulher sonha com a casa e o homem sonha com aquele casebre com uma Land Rover na garagem. Então é mais ou menos isso. Então eu tinha muita segurança e tinha muito reconhecimento, que era um momento ideal, mas eu não estava mais feliz. Eu estava querendo algo diferente.
E eu precisei trabalhar muito a questão da clareza. A clareza de onde eu estava, de onde eu ainda podia chegar, seja de um lado positivo ou negativo, e se der errado, o que eu faço? E se não for isso? E se eu me decepcionar? E se eu não for boa, tanto quanto eu sou aqui no banco, sendo sozinha no meu negócio? Isso também é importante a gente pensar, se não der certo. Porque a gente acaba sempre tentando convencer o outro. Olha, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou largar meu emprego, mas porque eu vou fazer isso e vou ganhar muito dinheiro. Então, a gente pode pensar com muita clareza, e se der errado, eu posso fazer isso, isso, isso. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão dentro do nosso negócio, eu chego para o meu marido, que é meu sócio, e eu digo assim, olha, a partir de agora eu quero fazer isso, isso, isso. Tu me apoia? Ah, mas tá dando tão certo, tá dando. Se der errado, a gente volta e faz isso, ou a gente faz tal coisa. Eu sempre tenho como se tivesse um plano B dentro do plano A, não é uma coisa muito diferente, então eu tinha isso, então eu tinha essa clareza. Dentro da clareza eu montei o plano, e dentro do plano a gente comunica. Se você aprende a comunicar, você não pede opinião. Você, eu tava pensando em sair do banco, sabe? O que você acha? Ferrou. Ninguém nunca vai te apoiar. Você estaria no banco até hoje. Óbvio. Estaria até hoje no banco. Porque as pessoas também querem a tua segurança. Elas não conhecem aquilo que você já está acessando. Porque isso é muito poderoso. Você já está enxergando onde você pode chegar. Ninguém mais está. Sim. Ninguém mais está. É ou não é? Até o que você falou, é a zona de conforto, né? Só que aí, na palestra, eu até falei esses dias, a zona de conforto é onde os sonhos morrem. Onde os sonhos morrem. Então, talvez, quando você estava ali, você não imaginava chegar onde você chegou, né? E olha só. Não. Só que você tem que ir para a zona de expansão, né? E aí, essa zona de expansão passa pela zona do medo. Inclusive, tem uma situação em que as pessoas chegam aqui e contam muito as suas histórias, né? Lá atrás, hoje, 2024, sendo milionária, sendo uma player, né, com autoridade, passo por processos de perrengue no meio do caminho. A gente passa por isso, a gente continua vivendo momentos de escolhas, momentos de reflexão, momentos de ajuste, momentos de bastidores. Então, eu gosto de dizer, apaixone-se pelos bastidores. Esteja sempre preparado para o palco. Por exemplo, Chay, vamos lá fazer o podcast, vamos! Estou preparada para esse teu palco aqui. Mas eu sou apaixonada pelos bastidores. Muitas pessoas não querem ter conhecimento dos bastidores. Então, eu posso até ensinar, e ensino, formo novos palestrantes e palestrantes de impacto. Mas eu tenho um pilar na minha formação, que é o pilar do palco como um negócio, onde os bastidores são importantes. Porque uma coisa é a gente fazer palestra, ganhar dinheiro com isso, mas e o dia a dia? O arroz com feijão, o básico bem feito. Esse básico bem feito, ele precisa ser também leve, vivido, porque é aqui que a vida acontece. Sim. Eu acho que é como se fosse uma fundação. Se você não tiver uma fundação sólida e construir a casa, a hora que bater um vento a casa cai e trinca a parede. Você falou, né, como é que é, o castelo de cartas? Um castelo de cartas. Então, se a pessoa não tiver esse bastidor, essa fundação, essa base, entender como é que funciona, antes de construir essa parede, que às vezes está ali, um palco, está crescendo, ela não vai conseguir construir, ou vai até construir, ter alguma coisa ali, mas não vai durar muito tempo. E eu vejo isso muito no digital, eu acho uma coisa curiosa, porque às vezes é difícil, mas eu vejo gente que consegue ganhar dinheiro sem ter essa base, sem os bastidores, sem ter esse conhecimento. Consegue, ganha lá seus 500 mil reais, 1 milhão, e aí eu encontro essa pessoa 6 meses depois, eu vejo lá, pô, sumiu do Instagram, não, eu tô mal, tô com depressão. Isso mesmo. Tô querendo me matar. E aí você fala assim, poxa, como assim, né? E às vezes é isso, a pessoa não ter essa fundação, né? Ela não entender que tem coisas antes ali que ela tem que ter para construir em cima, né? E aí cai, né? Como a gente vê vários influenciadores, várias pessoas do marketing digital. Mas, e assim, essa jornada de empreender, né? Você precisa de coragem, muita coragem. Inclusive, foi entrevistada ontem uma gestora nossa que também era bancária, largou tudo por acreditar num sonho que queria lidar com pessoas. Você também, muito similar à história, muito legal. Queria até trazer ela aqui, trocar uma ideia contigo. Mas assim, empreender não é fácil também. Você sabe que, principalmente no início, tem um livro que eu até achei interessante esses dias, né? Fala, uma das mentiras que a gente acredita, viver em equilíbrio.
Eu falei assim, peraí. Não existe. Aí eu vi assim e falei assim, não existe. Porque para você empreender, por exemplo, você vai ter que, em dados momentos da vida, dar uma desequilibrada, né? Nessas desequilibradas, nesses momentos, você já pensou alguma vez em aquele desistir, tipo assim, ó, não, vou voltar pro banco, vou voltar atrás? Olha, o equilíbrio que movimenta, eu falo do equilíbrio dinâmico, que na física a gente tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Eu empreender é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio que movimenta. Então, o nosso movimento é como se fosse a bicicleta. Quando a gente está andando na bicicleta, a gente consegue se manter em equilíbrio, mas não é aquele equilíbrio estático. E a busca sempre pela harmonia. Eu já pensei em desistir muitas vezes, talvez todos os dias. Empreender é isso. Mas voltar para o banco ou voltar para um CLT, não. Isso não. Já pensei em desistir do modelo do que eu estou fazendo, ou do jeito que eu estou fazendo, ou do ritmo que eu estou colocando. E aí, quando isso vem, eu vou buscar algumas soluções, no sentido assim, eu consigo fazer um período sabático, por exemplo, e parar um ano para escrever um livro, para viajar, para morar fora com a família? Não, porque o tempo todo eu estava empreendendo e reinvestindo na empresa, certo? Eu consigo investir numa outra empresa, num outro negócio que não seja o que eu estou fazendo? Foi o que eu fiz esse ano. Esse ano eu investi num salão de beleza. Então eu sou dona e proprietária de salão de beleza. Aí, fica a dica. Onde fica seu salão, Chay? Florianópolis. É um dos 3 maiores salões de beleza de Florianópolis. Como que é o nome dele? É Joy Beauty. Aí, gente, Joy Florianópolis, ó, já sabe onde ir, hein? O Joy Beauty fica dentro do Floripa Shopping. É um salão de beleza com 40 pessoas, 40 profissionais incríveis que tem lá. Era o salão, inclusive, que eu já era cliente há 15 anos. O meu cabeleireiro de 15 anos, o Israel querido, tá lá e é o nosso gerente hoje também. Já fui mentora deles quando eles eram uma franquia de uma outra marca. E aí, junto com uma cliente minha, uma mentorada minha, nós ousamos e tivemos a coragem de fazer uma proposta e comprar esse salão e trocar branding, cultura, enfim, e o salão tá muito bem. Então, eu penso o seguinte, porque eu tava cansada e inventei algo novo. Por quê? Porque eu enxerguei ali, num outro lugar, possibilidades de continuar empreendendo, mas com mais pessoas comigo. Porque no salão não sou eu que faço a escova, né? Sim. Lá na Impacto Desenvolvimento Humano, sou eu que subo no palco, sou eu que dou a mentoria. Então, o braço é o meu. Lá no salão eu tenho outros braços trabalhando para mim. Essa é a ideia. E uma outra questão que eu costumo buscar quando eu estou nessa vontade de desistir, além de olhar novas possibilidades, além de ter conversas internas e recalcular a rota, é buscar mentores. Perguntar para as pessoas que a gente admira, assim, o que você acha que está faltando? O que eu posso fazer? E aí isso traz uma nova luz, uma nova energia, uma nova força para o nosso momento. Eu encaro até como se fosse um benchmark, né? Eu tô ali, beleza, essa pessoa aqui, essa outra empreendedora, vou lá, meu benchmark, eu vou passar isso aqui, vou atingir, eu acho que vira um referencial para você, né? Vira. E a gente tem que saber filtrar também o que os mentores trazem. Porque tem muitos mentores, eu sou mentora há anos, e tem muitos mentores que dizem, você tem que fazer isso. Tem por quê? Porque ele fez, ou porque está todo mundo fazendo? Vai mudar a tua vida? Não vai? E é por isso que eu falo, vai te trazer paz ou guerra? Né? Pix ou mais prejuízo? E é isso que eu penso. Mas vale a pena escutar mesmo aquele que te traz uma solução que você não vai aplicar. Nem tudo é lei. Nem interseção tudo é lei. De conhecimento. É interseção de conhecimento. Vai usar tudo, vai usar um pedacinho, mas... Vai usar um pedacinho. Legal. Você falou uma coisa muito legal, até o Thiago falou isso. Eu perguntei pra ele sobre desistir, ele falou, desistir sim, todo dia, só que a gente não para. Mas eu desisti de um projeto, de uma coisa, mas você não parou, né? Não é assim, não, desistir, eu não vou parar lá, então vou lá pra praia, pegar meu marido, meus filhos e abandonar tudo. Você só para, às vezes, um projeto que tá te exaurindo, né? Tá te deixando muito cansada, mas sem parar, de certa forma, né? Isso é muito legal, isso faz muita diferença. Esse ano eu parei um projeto que a gente estava chegando na 9ª edição de imersões, a Imersões Guerreiras, e em abril deste ano eu determinei que seria a última imersão naquele formato, Guerreiras. Era um projeto lindo, de um movimento incrível, líder de movimento, mas que estava me exaurindo.
porque ele a cada 3 meses, né, tinha um modelo muito one-on-one ainda para fazer acontecer, evento, trabalhar com evento. E aí eu fortaleci o fato de eu estar no palco dos outros, que eu acho que é muito mais efetivo para o nosso negócio e para o meu movimento. E muitos, por que você parou? Porque estava tão maravilhoso, estava no centro de convenções. A gente sabe por que para. A gente sabe por que dá uma pausa em alguns projetos. Mesmo os outros não aceitando e não entendendo. Aqui fica um risco. As pessoas de fora, elas têm uma influência muito grande se você permitir nas tuas decisões. Fortaleça a tua base, a tua fé. Eu escuto o Espírito Santo falar comigo. Eu sei. Ninguém consegue entender por que eu estou querendo aquilo, mas eu sinto uma força sobrenatural. É espiritualidade. É espiritualidade. As pessoas não entendem, né? E a gente não precisa também fazer o outro entender goela abaixo, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Não vai te enfiar goela abaixo isso. Permita-se também dar o tempo do outro. Às vezes as pessoas não estão preparadas para te entender naquele momento. Então, calma, acolhe, não luta, não vira as costas. Porque daqui a pouco entra no flow de novo, entra no ritmo de novo. E aí vai chegar para você e dizer assim, nossa, agora eu entendi por que você tomou aquela decisão maluca. Sim. Aí depois aí fica óbvio pra todo mundo, né? Fica! Mas isso, eu gostei dessa visão, assim, da importância eu nunca tinha pensado nisso, de você aprender a se comunicar também, pra você aprender a decidir e falar a sua decisão, pra não deixar que às vezes uma coisa é procurar ajuda, outra coisa é deixar que opiniões, que vão ser muitas sempre, venham, ainda mais numa era social, né? A pessoa vai lá, coloca numa rede social, quero fazer isso, o que você acha? Acabou, não vai fazer mais. Vai ter 10 mil opiniões embaixo. E se a pessoa souber comunicar, né? Não é, o que você acha? Não, eu vou fazer isso, gente. Ele já tá decidido. Se eu tivesse, Lucas, feito isso, tivesse perguntado, inclusive, para minha própria comunidade, o que vocês acham de eu não fazer mais a Imersão Guerreiras esse ano? Eu não estaria aqui hoje. Eu estaria lá fazendo uma Imersão Guerreiras nesse momento. Exato. Né? E hoje eu estou falando para 2.000 pessoas aqui, na palestra. E lá a gente abrangia quantas guerreiras? 200, 150. Sim. Então, olha a capacidade da escala. Quando a gente também toma uma decisão que não é egoísmo, é uma decisão de sentir. E aí tem um passo para trás. Porque trabalhando às vezes com 200 pessoas, eu estava ganhando mais dinheiro do que eu estou aqui falando para 2.000. Mas isso é um reflexo. O dinheiro é consequência. Sim. O dinheiro, ele vem. O universo é maravilhoso e é abundante. E assim, é uma opinião minha. Eu acho que você, por ser comunicador e ter essa vontade de falar com pessoas ali, você se sente muito mais satisfeita falando com 2.000, 5.000, 10.000. Muito mais. Sabe que você está impactando mais gente, né? Muito mais. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Quando eu vejo ali 2.000 pessoas numa live, também. 500 pessoas, 1.000 pessoas, eu falo assim, cara, é 1.000 pessoas que eu tenho poder de mudar a vida. Isso mesmo. E quanto mais eu vou achar melhor. Né? Eu também. Quanto fala mais, assim, melhor. Você tá com vergonha? Não, eu quero que entre 100.000 pessoas Eu aqui. acho mais difícil falar quando a gente tá num grupo pequeno, você não acha? Eu acho. Eu acho também. Todo mundo te olhando ali. A gente tem um Aí tem os mastermind. fecha-câmera, se tiver online. Um mastermind com 20, 25 empresários. É mais difícil a troca. Quer dizer, o mastermind não tanto, mas se eu tivesse num mastermind de outro, um amigo, palestrar num mastermind de 25 grandes players é mais difícil de palestrar aqui. Sim. Né? Eu lembro até hoje, a única palestra que eu congelei foi uma vez que eu fui palestrar para 15 empresários. Viu? Foi até num coco bambu, eu lembro até hoje, eu tava lá. Aí eu comecei a gaguejar, falei, o que tá acontecendo? Tomei uma água lá, energética pra ver se voltava, voltou, mas de fato isso é real. É real. E assim, Chay, você já tinha, quando você começou a empreender, vamos dizer, uma certa estabilidade financeira, mas eu acho que o seu negócio, mais do que a questão financeira, você tem um propósito, tem um porquê por trás, mas como que essa fase, essa mudança, você chegar onde você chegou, como que isso impactou você e as pessoas ali à sua volta, a sua família, quem você ama? Eu tinha uma estabilidade financeira, mas eu também tinha compromissos, né? Então a gente vai ganhando mais e vai fazendo mais conta. Entendo. Então tem o financiamento disso, o financiamento daquilo, enfim. Eu me programei para fazer minha transição de carreira, para poder viver um ano sem ter tanto desespero de ter a renda recuperada. Então, para não mexer muito no estilo de vida que eu já tinha, junto com meu marido, com meus filhos, mas eu me planejei, assim, tipo, guardei um dinheiro, organizei o financiamento tal, a conta tal, o compromisso tal,
para não, tipo, só virar a chave. Acho que isso é um problema do brasileiro. O brasileiro, ele acredita muito no sonho e acha que é muito rápido. Pode ser muito rápido, mas existe um período que é um período de as coisas se assentarem. Porque mesmo que tu saia ganhando muito num primeiro mês, daqui a pouco pode ter uma baixa, uma alta, até a gente entender como é que é o nosso negócio. E eu falo mesmo assim, eu gosto sempre de olhar anual, quanto é que eu ganho anual, e não mensal. Porque como empreendedora, eu tenho meses de venda e tenho meses de entrega. Tem meses que eu estou entregando muito, que eu estou muito na rua, que eu estou muito em palestra. Tem outros meses, muito em mentoria, tem outros meses que eu estou vendendo mais. E aí tem uma oscilação do que entra e do que sai. A busca é pela previsibilidade. Porém, a gente precisa ter essa consciência de gestão. Com certeza. De gestão, porque senão a gente fica refém do sonho. A gente não pode ficar refém do sonho e nem das possibilidades. Senão a gente acaba sendo engolido pelo quê? Ah, era para ter dado certo, não deu. Acabei de fazer um lançamento agora, tá? A gente está entrando no Flash Open daqui uma semana. A gente não bateu 100% da meta. Mas a gente está preparado para isso. Porque a gente foi até um lugar onde a gente podia ir de tráfego pago, enfim, de investimento. Mas a gente sabe que é no segundo, no terceiro desse novo produto que a coisa vai rodar. Mas e se eu sou uma pessoa que não sei? Eu começo a achar que tudo aquilo que eu fiz não deu certo num primeiro lançamento. Desisto, desanimo, entro em depressão. Você não conhece as regras, né? Não conhece as regras. Você não tem fundação, você não conhece os bastidores, né? Começa a ficar bravo com o público. Ah, como é que vocês me pediram um produto, agora que eu lancei não compraram? Né? Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, eu quero. Aí você vai lá, começa a vender o produto, aquela que disse que queria não compra. Dá vontade de ir lá e ser a criatura, você não disse que ia comprar, compra agora. Demora, né? Os mais próximos da gente demoram. Sim. Demoram mais. O trabalho, ele é algo que vai sempre ser recompensado. Se a gente tiver propósito, se a gente tiver uma intenção maior. Então eu não fiz um lançamento para ficar milionária. Eu fiz um lançamento porque há muito tempo eu sabia que eu podia formar pessoas para fazer o que eu faço. Porque por ser uma grande influenciadora, mesmo sem ter me colocado nesse lugar, as pessoas, Chay, como é que você faz isso? Chay, eu quero fazer igual você. E acaba vindo até um pouco de cópia. Eu pensei, putz, a responsabilidade é minha. Que eu estou inspirando, influenciando, mas não estou ensinando a fazer. E aí vem aqui, inclusive, para o projeto B2C que tem. As pessoas são influenciadoras, são inspiração, mas você está ensinando a ser você? Você está ensinando a multiplicar o que você conhece? Então, esse era o meu propósito. Eu quero multiplicar, eu quero muitas pessoas no palco, causando impacto, levando a sua história, levando a sua transformação para a plateia. Então, não é só Chay. Por isso, tem o propósito da formação palestrante de impacto. Por isso, a minha comunicação vem como um pilar forte. O dinheiro, o Pix, vai acontecer como sempre acontece. É consequência. É consequência, e é uma consequência poderosa, importante, sim, mas aí olhando como gestão, não como sonho. O sonho tem que estar aliado com o propósito. Sim. Eu digo assim, o propósito... eu sou uma pessoa que acredita muito em propósito. Eu também. E eu digo assim, ela é uma fundação. A fundação, se for forte, pode até cair o que tiver em cima, você constrói de novo. Você não pode construir sem a fundação. Mas quando tiver ali, é igual uma casa, cara, tu constrói a fundação, deixa lá resistente. Vou fazer uma fundação para 15 andares. Você pode construir uma casa, 2, 5, 15, pode cair tudo, mas tá ali, eu posso reconstruir. Agora, se eu construir em cima e não tiver nada embaixo, acabou. Às vezes, isso é um erro, né, das pessoas quando elas vão pro marketing digital, que é aquilo lá, eu quero só construir. Mas tem base, tem fundação, tem tempo. Tem porquê e tem para quem. Para quem e por quem você está fazendo o que você está fazendo. Sim. Enxergar mesmo mais longe do que você está enxergando. E às vezes demora 5 anos, 3 anos, 2 anos, 10 anos. E aquilo, eu até falei isso nas apresentações da empresa, para influenciadores que querem conhecer, querem entrar, eu sou bem escrachado, falo a verdade. Às vezes o guru do digital vai falar, fica milionário em uma semana. Fala assim, olha, gente, previsibilidade e recorrência, a curva de ganho é de médio prazo. Isso não mesmo. Existe no digital, não existe nem no físico, nada que você vai vender que vai te dar consistência e recorrência de ganho, que a curva seja curta, né? Que eu vou em um mês acontecer isso. É médio prazo para longo prazo. Quer entrar? Não quer? Até porque eu trabalhei muito tempo com produtos de recorrência e eu vi isso, o empresário estava lá, milionário, demorou às vezes 15 anos para atingir uma
uma base de clientes de recorrência que dessem o lucro ali para ele. Só quando a pessoa consegue essa recorrência, aí é mágico, né? Aí a pessoa, ela vai embora ali, ela consegue atingir todo o sucesso que ela busca. E assim, isso mudou sua vida, isso te dá um propósito. Sua família, eu já vi que você ensina até seus filhos a serem comunicadores, né? Muito legal. São maravilhosos, né? Muda a família da gente, porque eles passam a entender que o que a gente faz é maior do que um trabalho. Então, hoje meu pai me mandou mensagem: que horas que é a tua palestra? Né? Meu filho pequeno ontem: mãe, amanhã você vai palestrar que horas? Tá bonito aí? Tem muita gente? Então é muito envolver também as pessoas e mostrar que a gente é feliz no processo. Esse acho que seria um recado assim que eu queria dizer. A gente não está fazendo nada porque tem que fazer, a gente está fazendo porque é feliz no processo. Sim. Isso é o segredo. Ser feliz no processo. Eu tô feliz que eu fui atendida pela Fono, pela Lúcia ali, eu tava meio nasalada, sabe? Comi uma maçã. E comer uma maçã pra mim me traz felicidade. Sim. Dentro do processo. Não é uma coisa, e eu acredito muito nisso. Felicidade não tá aqui, né? Tá nisso aqui. E isso aqui sempre vai pra frente. Sempre. Fala, não, tá perto. Não, vai mais. Até teve um entrevistado que ele veio aqui, ele até falou: Lucas, a vida é como um videogame, né? O pessoal fica querendo trocar o CD, mas não é assim. Tu bota um CD, é fase por fase. Você bateu uma fase, tu vai ter lá as arminhas, vai ter as coisas pra ir pra próxima fase. E você vai indo assim, né? O negócio é você não ficar trocando CD, né? Você vai levando a vida um passo por vez, vai avançando e você consegue atingir o que você busca. Chay, muito obrigado, foi um prazer estar contigo. Só uma dúvida final. Me conta a história do seu livro. O Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas é um livro feito para mulheres, onde eu falo das histórias reais das minhas mentoradas dos últimos 10 anos, com nomes fictícios, onde tem uma jornada heróica dos 12 arquétipos, onde a gente fala ali dessa jornada tanto da inocente, da mulher comum, da guerreira, da maga, da soberana, da sábia, até chegar na louca. Então aqui a gente tem 12 arquétipos, conversa muito com o desenvolvimento humano, a pessoa, a leitora, ela se identifica, porque eu trago uma vida comum com desafios reais para a gente evoluir na vida. E é uma grande felicidade minha, porque eu sou escritora há algum tempo, eu amo escrever, a minha melhor parte como comunicadora é a escrita, não é a falada. Eu fluo escrevendo, e para falar eu preciso me preparar mais, fico mais nervosa. Então eu escrevi esse livro do início ao fim, estou escrevendo já o outro integral para a editora Gente sobre transição de carreira, inclusive o segundo. E é um filho, uma paixão, porque ficou 5 ou 6 vezes entre os mais vendidos, os 10 mais vendidos do Brasil, na categoria autoajuda. Ele transforma pessoas, então é possível a gente ter um produto, por exemplo, físico, na época era menos de R$50, agora ele custa um pouquinho mais, que pode transformar a vida de alguém. Então aqui eu vejo o meu grande produto de escala. Milhares e milhares de pessoas já acessaram o Guerreiras Dizem Sim, e fortaleceu a minha grande crença e sonho de me tornar uma vozinha famosa escritora. Lá mais na frente eu vou ser a avó Chay, escritora de muitos best-sellers, né? Eu digo rica, bonita, bem casada com Augusto, isso magra, recebendo os netos em casa. Sistema de crenças tem que estar lá em cima. Chay, é isso aí. Legal, tá? Pra quem quiser, Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, o livro da Chay. Tá em todas as livrarias, na Amazon, no aeroporto, enfim. Incrível, eu vou ler também, tá? Tá bom. Vou ler porque eu lido aqui com o público que eu tenho que ajudar também, tá? Vai ser bem bom. Legal. Como você, assim, uma pergunta até pessoal. Eu também gosto muito de escrever, eu tenho um sonho de ter um livro meu também, mas quando você olha, eu acho que mais do que dinheiro de venda, de livros, talvez não signifique nem tanto pra você, mas você saber que você escreveu, que estava dentro de você, a sua história impactou e talvez mudou e talvez salvou outras vidas. Esse é o maior legado. Esse é o maior legado, é o maior tipo assim, ó, uau, eu fiz algo de valor. E não foi fácil fazer. Não foi fácil fazer, teve noites e madrugadas de choro, teve vontade de desistir, teve investimento de ter que abrir mão de trabalhar para poder escrever, porque eu sou muito intensa, mas eu sabia que era algo maior. Eu não sabia que era tanto, não era essa a intenção,
Eu queria só colocar uma verdade ali. Então, acho que por ser tão verdadeiro, que ele realmente é gigante. Quando a Roseli, CEO da Editora Gente, olhou e disse assim, Chay, teu livro é muito maior do que você, a gente vai publicar. Aquilo cresceu muito para mim, porque eu entendi que ela estava lendo a alma e não o ego. Sim. Então, a gente não pode escrever um livro para ter um livro publicado. A gente tem que escrever o livro para colocar a nossa alma. O ego vem depois. Eu não lembro o livro que eu li isso, mas eu lembro, você falando, eu lembrei dessa frase, que paixão e convicção são as duas maiores forças do universo. Você escreveu isso aqui com paixão, né? Paixão. Por isso que deu tanto certo. Legal, é isso Chay. mesmo. Compre o livro da Chay, tá? Eu tô ansioso pra ler, gente. Vou sair do podcast pra mim ler daqui a pouco. Chay, muito obrigado de coração pela sua presença. Quero te ver na minha palestra, hein? Eu vou estar assistindo. Então tá, os 3 P's do sucesso. Estarei lá. Paz, eu vou Pix cancelar e esse pessoal palco. e vou estar lá junto, tá? Bora. Obrigadão, Chay. Um abraço. Obrigada. Excelente palestra pra você. E eu vou te acompanhar aqui. O seu próximo livro eu vou querer comprar também. Tá bom, querido. Tá te acompanhando. Eu tá também bom? vou te acompanhar. E um beijo pra todos vocês. Brasil Influencer, você faz a diferença na vida das pessoas. Não desista. Não, obrigado. Tchau, tchau, gente.